se comportar Flamengo e Botafogo, tendo a decisão da Supercopa no próximo domingo. Não é no Rio de Janeiro, no Mangueirão. É em Belém. Então, a Supercopa vai para lá, mas aí é até compreensível, né? É até legal que vai, até legal, porque é a Supercopa, não é o Carioca. Mas pelo Carioca, o Flamengo joga na quinta contra o Sampaio Corrêa e o Botafogo tem o clássico contra o Fluminense no Newton Santos. O Botafogo ainda não usou o time principal, Tetra. Você já tinha falado que achava que o Flamengo devia usar contra o Volta Redonda. Foi feito no final de semana. Para você, o Botafogo faz o que agora, pensando estrategicamente na decisão? Me chamou a atenção o Botafogo não colocar pelo menos alguns dos titulares no jogo contra o Bangu. Me chamou a atenção. É claro que se apresentou bem depois dos outros, né? Jogou o Mundial, né? E as férias foi prolongada merecidamente, mas eu acreditava que já ia jogar alguns atletas, que alguns atletas ganhariam um ritmo de jogo mesmo, né? E tá se falando que vai ser muito no clássico contra o Fluminense. Mas mesmo assim, 90 minutos num clássico que a gente sabe que a rivalidade é um jogo diferente, né? A rivalidade é maior, há um empenho, né? Uma dedicação do atleta para um clássico chama muito mais atenção. Então, assim, na quarta, tem um tempo aí para se recuperar para o jogo da final da Supercopa, mas assim mesmo para um início de temporada, o risco é maior. Imagina o Flamengo. Por isso que eu acho que no caso do Flamengo, a estratégia, por isso que eu dei a opinião que tinha que jogar com o time titular contra o Volta Redonda, porque agora contra o Sampaio Corrêa, você pode mesclar. Você não precisa botar todo mundo. Você pode até botar metade e a outra metade está no banco, entra depois, e sabe? Você mesclar um pouquinho, você não dá uma minutagem, principalmente para aqueles jogadores que têm um desgaste maior no jogo, né? Jogador de meio campo, laterais, os jogadores que exploram muito mais a velocidade. Esses jogadores você pode controlar a minutagem para que você esteja inteiro para o jogo, ainda mais que o Flamengo joga na quinta. Acho que o Flamengo teria que jogar na quarta também, mesmo horário aí de Botafogo. Tem essa coisa, Newton Santos, Maracanã, encontros, os caras brigam, infelizmente brigam de qualquer jeito, né? Eu estou pensando numa recuperação, o Flamengo jogar na quinta e o Botafogo na quarta, há uma vantagem nessa coisa de você se recuperar. Mas o Botafogo corre um risco grande porque vai ser o primeiro jogo. Então, assim, as dificuldades para o início de temporada, mas jogos grandes, importantes, principalmente o Botafogo. O Botafogo é clássico contra o Fluminense. Não dá para você também ir com a garotada de sub-20 agora. O Flamengo contra o Sampaio, eu acho que pode sim e inteligentemente poupar vários jogadores. O Botafogo está sofrendo na pele o que o Fluminense sofreu na última temporada, o que o Palmeiras sofreu há duas, que você ganha tudo, você vai até o último instante da temporada como o melhor time do país, do continente, você é penalizado na temporada seguinte. A sua pré-temporada é arrebentada, então seus jogadores levam mais tempo para chegar num nível muito forte e o Fluminense sofreu demais com isso na última temporada. O que o Zinho falou é perfeito, porque assim, o que o Flamengo vai fazer está muito claro. Os titulares não vão jogar a maior parte do tempo no meio de semana. Sim. Para jogar a Recopa, e aí assim... Tem ou outro para ganhar minuto. Mas assim tem que fazer. Joga o final de semana, descansa o meio para jogar no próximo final de semana. Então o ideal era que o Botafogo tivesse seguido essa mesma programação. Não foi possível para respeitar o prazo perfeito, para treinar, preparar melhor os jogadores, vai ter que encontrar um outro caminho. Talvez seja você mesclar o time do Botafogo. Então, vou usar 4, 5 titulares no primeiro tempo com a turma que estava jogando. No segundo tempo, eu troco 4, 5 titulares e mantenho a turma que estava jogando. Aí eu começaria o jogo com o time... Eu começaria com todo mundo. Com todo mundo e vai tirando quem não aguentar. Tiraria aqueles que não tem condições. Mas não dá para tirar 11. Não, mas tirar 5. Não, 5. Você pode trocar 5. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Mas aí 6 vão jogar 90 minutos para depois jogar de novo no final de semana de decisão? E o Botafogo mas aí tem eu acho menos que elenco do que tinha no passado os 6 também, que estão mais inteiros, aí é uma questão apenas de estratégia de quem bolou essa estratégia do Botafogo. O equívoco está não colocar
nessa No final de última semana. partida, alguns titulares. Era o ideal. Os melhores condicionados fisicamente jogariam essa partida, 4, 5, 6, não sei quantos estão em melhores condições, para poder jogar, para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Descansariam agora Descansariam no meio de agora, os outros 4, 5 poderiam Entrariam. jogar nessa outra partida, Perfeito. 5, 6, jogariam na partida de meio de semana, descansariam uns 3 dias para poder jogar a partida contra o Flamengo. Mas, como o Flamengo, o Botafogo não tem treinador, não tem uma planificação muito clara daquilo que vai acontecer. Perdeu até o diretor de futebol? Também tem isso. Perdeu o diretor também. Tem isso. E aí, essa estruturação, o Textor está com 2 problemas. É um treinador do Botafogo, agora um treinador pro Lyon, porque ele mandou um embora lá e o outro pediu para sair aqui. Então, o daqui até agora não resolveu o problema. E ele acha que o formato que ele fez no ano passado, de escolher o treinador, deixa rolar lá e depois a gente escolhe o treinador. Eu quero dizer para vocês que é título que está em jogo no domingo, hein? Sim. É taça. Vale taça. O Botafogo pode ganhar? Claro que pode. O time do Botafogo é muito bom. Mas vai pegar um time que já tem treinador e que deu aula de futebol nesse fim de semana. O Flamengo trocou mais de 750 passes. Foi bonito de ver o Flamengo jogar. É bonito de ver. É bonito. É aqui, tu, pai, pum, pá. E a Georgian vai entrar no segundo tempo. E pai, tu, pá. E o Flamengo tomando conta. E o Flamengo... Só teve um jogando, só foi o Flamengo. O Flamengo tomou conta do jogo. O Flamengo teve 21 finalizações. Sabe quantas no gol? 2 pelo menos. 2. A outra pegou na trave. Então, falta acertar. Ó, tem 7,32 por 2,44. O gol é grande, hein? Precisa acertar. Precisa acertar. Mas é o primeiro jogo valendo na temporada. não, fica Porque é o seguinte, pequeno. eu tenho, assim, vale a... Porque eu, Me ajuda, Kizzy. vale a cobrança, porque eu tô falando do maior da América do Sul, gente. Eu tô falando no maior elenco da América do Sul, do melhor elenco da América do Sul. Eu Sim, não me tô ajuda, falando. Kizzy. Eu não tô falando do meu time lá do Bala Mistura. Poxa, sai ele De La Cruz, empolga, sai ele De La empolga, Cruz ele no primeiro empolga. tempo. É a alegria Entra dele. Georgiano segundo. Felicidade. Aí, entendeu? A Arrascaeta, pra temporada dele foi completinha, minha senhora. Ele não jogou. Aham. Ele só treinou. Georgiano tá lá. Entrou no Ozinho, segundo pelo que eu tô tempo. entendendo, então tem favorito pra final da Supercopa, é isso? Se tem favorito? Pelo que ele tá falando aí... Claro que tem. Um time tá arrumado, jogado, o outro não tá jogado. Não, e não é só isso. Perdeu Não tem treinador? Não tem treinador. A gente não sabe qual é a verdadeira cara da equipe, porque alguns dos principais foram embora. Então, assim, pra temporada, o Botafogo tem todas as condições de se reestruturar e brigar por tudo que ele brigou na última. Para agora, o Flamengo tem mais força que o Botafogo. Para agora tem. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Thiago Almada, perdeu o treinador, perdeu vários reservas que poderiam encorpar esse elenco nesse momento de pré-temporada. Então, assim, hoje o Flamengo tem um time montado. O Botafogo hoje é uma interrogação dentro dessas mexidas todas que estão acontecendo. E dentro de pra tudo agora isso, o Flamengo tem vantagem. Dentro de tudo isso que aconteceu nesse jogo, ainda teve a estreia do Juninho. Sim, no Flamengo. No Flamengo, no atacante no Juninho. Eu vou olhar pelo lado do copo cheio, porque a torcida do Flamengo não gostou. Achou que perdeu 2 A gols. torcida do Flamengo já tá criticando o Juninho, é isso que o senhor tá me dizendo? Não, não tá não. Peraí, jovem. Dois lances. Volta Carlinhos. Ele é rápido. Ah, não pode ser. Ozinho, ele é rápido. Pode ser sério. Eu vou olhar pro copo meio cheio. Ele é rápido. Né? Ele é rápido. O Flamengo Vai sabendo encaixar, vai utilizar... encaixar. Vai ser uma boa opção. O Vai ser Flamengo uma boa sabendo opção, utilizar, ele vai ser uma bela peça pro Flamengo. Sim, Mas tem que saber utilizar. É, mas o Pedro ele vai não voltar, o não Cebolinha é vai jogador de voltar. pegar a bola e trabalhar a bola. Ele Não, é jogador ele é de rapidez. É botar para ele correr. Então vamos ver o que acontece. Agora, Flamengo, hein? Fala a Quinta-feira verdade. ele começa como O titular. Respostinha, eu vou falar pra você. O Respostinha ficou felizão, cara. Ele mandou mensagem aqui e falou: você viu o Flamengo aí, Mas o Pascoal? Resposta ficou feliz ou tá criticando o Juninho? Não, o Respostinha não gostou do Juninho, mas ele gostou do teu time. É. Você viu aí, Pascoal? Trocou mais de 700 passes. É o Quinta-feira Mengão. tem gol do É. Juninho contra o Sampaio Correia. Quinta-feira ele deve jogar, Zinho. Isso é um ponto interessante. Ô, Zinho, só pra gente fechar aqui, a gente vai ter mais tempo de falar disso. Mas, assim, quem vai ser mais cobrado pelo título? Porque a torcida do Botafogo, ok, ganhou 2 títulos importantíssimos, históricos. A torcida do Flamengo tá ali porque ganhou uma Copa do Brasil. Mas quem vai ser mais cobrado pela sua torcida pelo título da Supercopa? Não, acho que assim, o Flamengo leva esse favoritismo porque tem mais dias de trabalho, de treinamento
e já colocou o time titular para jogar. Né? Já tá, além da pré-temporada, jogou jogo grande na pré-temporada. Não foi aquela coisa de amistoso pequeno, né? Foi amistoso grande. Jogou contra o São Paulo. Então, assim, e aí tem jogo já no campeonato. Aí vai ter alguma minutagem contra o Sampaio Corrêa de vários jogadores. Então chega, vamos dizer assim, um pouco melhor preparado e já tem um time, como já foi falado, mesmo sem o Pedro, sem o Cebolinha, o Arrascaeta, não sei se começa jogando, deve começar, principalmente se jogar minutos contra o Sampaio Corrêa, mas tem uma base de time que a gente já conhece. O Botafogo também tem essa base de time, gente. Se a gente for escalar o time que vai entrar, John, Vitinho, Barbosa, o Basto, o Alex Telles, Gregory e Marlon. Isso. Savarino. Não tem o Almada, o Luiz provavelmente Henrique. Jefinho, provavelmente a estreia do Arthur. Sim. E o Igor. Gente, né? No lugar do Luiz Henrique, o Arthur, no lugar do Almada, o Savarino por dentro e o Jefinho aberto. Porque não tem o Júnior Santos. O Botafogo não tem no banco tantas opções. O Flamengo vai ter muitas. Mas uma base de time o Botafogo tem. A diferença que não tem o treinador principal, mas vai ter um treinador, né? O Leiria vai estar lá, mas não é o treinador para a temporada, vamos dizer assim. E não tem o tempo de treino que o Flamengo tem. Então, por isso, o Flamengo leva uma certa vantagem e acredito eu que também carrega um peso de uma responsabilidade maior pelo título. Se o Botafogo não ganha o título, tem essa coisa, mas a gente tá com menos tempo de trabalho, o treinador principal não tá, teve a coisa de ganhamos os títulos ano passado, vai ter essa coisa da torcida do Botafogo, para não deixar por barato para do Flamengo contestar. A do Flamengo é o seguinte, perdeu o título, mas está treinando há mais tempo, poxa, temos um treinador, tá com um time mais encorpado, vai ter uma cobrança maior. Faz sentido. Amanhã a gente vai falar mais disso aqui. Deixa eu só trazer uma informação aqui, Pascoal. Amanhã a gente vai falar também de Danilo, que agora, oficialmente liberado pela Juventus, é esperado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo, como a gente antecipou aqui na semana passada. Já deve estar à disposição para a Supercopa. Fecha aí. Querida Paula, parabéns. Está começando bem a temporada. É isso que a gente queria ver de você. Boa menção, Patrick. Tomara que faça uma boa temporada, né? A gente tem que fazer um intervalo. Pessoal, rapidinho, interrompendo o vídeo de vocês um pouquinho, para lembrar de dar o like no vídeo, é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo bom e divulgar para mais pessoas e mais pessoas assistirem o vídeo. Comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estúdio Fogão. Temos 4 planos de membros, plano de 3, plano de 5, de 15, qualquer valor desses aí que eu citei, você já ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e também manter a pegada de postagens com uma frequência muito alta. Nós somos o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo todos os dias aqui para vocês. Ninguém tem mais horas somando o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo, quinto vídeo, live de 3 horas, live de 1 hora. Ninguém posta mais horas somadas do que nós. Então, aqui você vê tudo que rola sobre Botafogo na mídia como um todo. Então, dá uma moral pra gente. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, porque tem muito conteúdo sobre o Fogão aqui. Cara, a gente tá brincando aqui, quer dizer, em alguns momentos a gente tava brincando aqui, nós estamos falando sério. Mas não queria no Flamengo, não. Eu quero saber o seguinte, o Botafogo tá sem treinador. Tá procurando treinador. Diniz foi demitido hoje. Não seria natural que ele fosse, porque assim, ele acabou de ser campeão da Libertadores, não é um grande treinador, não seria natural que ele fosse um candidato do Botafogo agora? Acho que não, acho que... Você acha que o Textor não vai considerá-lo, por exemplo? Não, impossível. Acho que o Textor, ele não gosta de treinador brasileiro, já tá claro. Sempre as opções dele foram treinadores de fora e deu certo. Então acho que é natural ele seguir por essa linha. E eu acho que Botafogo... Olha o meme aí na tela aí. Falei, pô. Começa real isso? Irmão, Parece verídico, hein? Tem que lembrar de colocar aí que tem negócio de IA, tá? Hoje em dia você tem que marcar lá, tem... Isso é IA. Galera, o que tá aí na tela é uma brincadeira, tá? Mas tudo bem, tá rodando na internet. Caiu na internet, às vezes é verdade, né? Eu acho que Botafogo, Palmeiras e Flamengo hoje estão num nível diferente para cogitar certos treinadores, certos jogadores, seja por questão financeira, questão de estrutura e questão de elenco também. Mas eu acho, assim, no que o Papa falou, um time
grande que eu vejo o Diniz podendo assumir, quem sabe daqui a alguns meses, pode ser o Santos, caso o Caixinha não dê certo. O Neymar já falou pro mundo que ama o Diniz. O Santos sempre pregou um estilo de jogo ofensivo, até por isso acho que o Tite, se fosse pro Santos, já chegaria meio demitido, porque a torcida santista odeia tudo que o Tite traz, não que seja mau treinador, mas um estilo de jogo mais cadenciado, de não apostar tanto em moleque. Então, acho que... Ainda tem o fato que o pessoal lá no Santos gosta do Gabigol e o Gabigol não gosta. Exato. Você já vai juntando São no vários pacote, motivos né? pro Tite não ir pro Santos, e pro Diniz, quem sabe, são uma opção. Assim como um degrau abaixo, né? Não é um time grande, mas é um time com investimento. O Diniz num Bragantino, cheio de jovens, um time que tem um DNA ofensivo, acho que são as opções mais viáveis para ele. O Caio, o pessoal tá perguntando aí aqui no chat, não é só essa que a gente viu. Tata Martino e Botafogo vai ter jogo ou não tem jogo? Não, acho que não vai ter jogo. O Tata já falou que não quer trabalhar. E os outros dois nomes que estão ali que o Textor gostou é o Rafa Benítez e o Vasco, né? O Vasco Matos. O Vasco é complicado. Só que uma coisa que o Vasco Matos tem e não agrada muito o Textor É o nome? Além disso... é a questão do esquema tático, né? O Textor, ele sempre, desde a chegada do Luiz Castro, ele prezou por um 4-3-3 jogando para frente. Mesmo quando o time não tinha peça para jogar assim, o Botafogo jogava para frente. E o Vasco, ele é muito apegado ao 3-5-2 e o Texas não quer abrir mão desse esquema de jogar ofensivamente. O Rafa Benítez já é um cara mais, vamos levar para aquele estilo boleirão, Renato Gaúcho, de tem muita experiência, ganha o elenco, puxa o cara de canto, conversa. Então acho que hoje quem estaria na frente seria o Rafa Benítez. Você falou um troço agora há pouco e me chamou a atenção. Quero também ouvir o Pedrosa, o Papa. O Textor não gosta de técnico brasileiro. Esse negócio me pega um pouco pelo seguinte, né? Longe de ser aquele cara ufanista, corporativista, mas eu tenho a seguinte opinião. Por exemplo, o Fluminense não contrata técnico estrangeiro, ao contrário. Né? O Mário tem um negócio, não vou contratar técnico estrangeiro porque eu não conheço os caras de perto. Ele não conhece o Abel Ferreira, ele não conhece o Luiz Castro, ele não conhece o Jorge Jesus, não deve conhecer. E ele conhece os outros também? Se não for para comer churrasco com ele não conhece. Então, assim, falando sério aqui, né, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que técnico tem que ser bom. For chinês, for coreano, for americano, for panamenho, for colombiano, for brasileiro, o técnico que um time grande tem que contratar é um técnico bom. Depois você pergunta qual é a nacionalidade dele. Então me chama a atenção, e essa frase que você falou agora há pouco, que o Textor não gosta ou não vai contratar ou não quer técnico brasileiro. Não é meio estranho não, Pedro, esse troço? Não. Não? Não, eu não acho estranho não. Porque, primeiro que ele vem lá de fora. E ele, obviamente, acompanha o futebol mundial. E, inevitavelmente, a parte tática do futebol mundial, infelizmente, a nossa escola de técnicos no futebol brasileiro ainda precisa evoluir muito. E a gente pode se aprofundar e muito nesse aspecto, tá? Para você ter uma noção, hoje, para você virar técnico no Brasil, você não gasta menos de 40 mil reais. Tá? Porque você tem que tirar todas as licenças, você tem que estudar direitinho, você tem que ter um suporte financeiro muito grande. Então, se você, por exemplo, vou colocar um exemplo qualquer aqui. Você é um gênio, veio lá da periferia, treinava campeonato de favela. Cara, eu quero me especializar nisso aqui. Se você não tem suporte financeiro para se especializar nisso, você não consegue. Então, esse problema, ele vem da nossa formação de técnicos que vem lá de baixo. Porque o que acontece? Os técnicos do futebol brasileiro geralmente são o quê? Ex-jogadores, ou caras que estão ali no meio, que são indicados aqui, indicados ali e tal. Lá fora não. Lá fora você tem a oportunidade de estudo, você tem a oportunidade de financeiramente você conseguir tirar suas licenças. Obviamente, países mais desenvolvidos isso também ajuda. Então, assim, taticamente falando, o futebol internacional, os portugueses principalmente, e a gente comentou isso aqui sobre o Jorge Jesus, eles estão acima da gente. Então o Textor não acredita na capacitação, na qualidade dos técnicos brasileiros. Os argentinos estão à frente da gente. Exato, isso que eu ia falar. Não precisa nem ir para Portugal. Você pega os argentinos, cara, metade das seleções sul-americanas são treinadas por Exatamente. E a gente tem um grande... E o Felipe Luiz não vai chegar a lugar nenhum? Eu acho que o Felipe Luiz faz parte dessa nova geração. E outra coisa, ele tem a bagagem. A bagagem da Europa. Com certeza. Exato. Premier League, Chelsea. E você acha que ele não anotou tudo do Jorge Jesus? De Madrid, Simeone, Jorge Jesus, um jogador que jogou dos mais altos níveis. E ele fala isso, que ele
ele anotava tudo do Exatamente. Simeone e do Jorge Jesus. A gente tem que melhorar muito a nossa capacitação lá de baixo para a gente começar a ver técnicos surgirem no futebol brasileiro que conseguem trazer o nosso futebol, a nossa essência, mas também tem a parte tática. Inclusive, a gente vê isso no reflexo do quê? Da seleção brasileira. A gente tem dificuldade para achar um técnico brasileiro que foi unanimidade. E o mais próximo dessa unanimidade se chama quem? Tite. Se chama Tite. É o cara que conseguiu tornar a seleção de 2018 e a seleção de 2022 competitivas. Perdeu? Perdeu. O futebol Ele é não assim. se reinventou. Ele não fez o que você falou pro Diniz Pode fazer. ser, mas ele montou um time seguro. Tanto é que ele fez as eliminatórias da Copa do Mundo parecerem que era a escolinha de futebol pro Brasil. E não é. As eliminatórias sempre foram difíceis. Então o cara mais próximo do futebol europeu que a gente teve aqui é o Tite. Se o Felipe Luiz vai conseguir chegar lá, se o Fernando Diniz foi cogitado em algum momento para poder chegar lá, é outra história. O fato é, a nossa escola do futebol brasileiro é fraca em relação à técnica. Além do Felipe Luiz, tem alguém surgindo aí? Tem alguém que a gente pode pensar? Bom, Cara, André Jardine. André Jardim fazendo André um baita Jardine, trabalho. no México, né? No América do México, já é tido por muitos como o maior treinador da história da equipe, já tricampeão mexicano. Então o Textor seguido. não pensaria nele por quê? Porque ele é brasileiro? Não, ele Pensou, pensou, tentou. ele chegou Ah, a bom. pensar. Então, ele então pensou. assim, ele não pensaria em nenhum técnico brasileiro que esteja hoje possível no mercado, é isso? No né? Exato, no mercado que eu digo mais brasileiro aqui. Por onde No anda o Fernando- BKSS? Não É sei. bom Boa técnico, pergunta. hein, cara? Eu acho ele bom técnico. Mas o Você André... não gosta, não? e Acho que fez um grande trabalho, se eu não me engano, no Defensa e Justiça, que ele Isso. fez um bom trabalho, Teve mas outro time também no Racing também, não foi? Falta- foi auxiliar do Sampaoli na seleção falta calibre argentina, ainda. né? Falta calibre Não, ainda. vocês falaram de técnicos novos. Eu tô falando de Sim, Ah, é porque ele tá sim. perguntando brasileiro. Tá na seleção do Equador. o Seleção do BKSS. Equador? É, Sim. brasileiros que ele tá dizendo, né? O Jardine, desde da categoria de base do São Paulo e principalmente a seleção olímpica do Brasil de Tóquio, jogava um futebol muito vistoso, muito bonito. Ele acabou dando esse pulo pro México, foi para um time pequeno, jogou bem lá, foi pro América e agora conquistou tudo. O André Jardine queria vir pro Botafogo, o América não queria liberar e aí ele Tem decidiu... um outro técnico lá manter também do que lado interessa o dele. Botafogo. O Cruz Azul. Martim Anselmi, que foi, que isso foi um mesmo. dos nomes especulados. Foi anunciado pelo Porto. É. O André Vilas Boas veio buscar ele aqui. É. Ô, Caio, Você tá quarta-feira. vendo isso, cara? Mas vocês estão vendo isso? A gente... eu falei do BKSS, a gente tá falando de técnicos jovens e tal. Né? Eu acho que são nomes aí que podem ser interessantes. Mas a gente tá precisando buscar... O Botafogo, o Textor, tá precisando buscar treinador no México, cara. Possível. É brasileiro. Mas aí Não, eu tudo vou... bem, mas precisando buscar lá. Eu vou no ponto que o Pedrosa falou sobre a formação. Cara, o treinador da seleção sub-20 é o Ramon. Que tomou de 6 da Argentina. Não, mas aí não é o Textor que decide. Não é o Texas, mas você vê como que é o problema de treinador no Brasil. O Ramon, Não, o Ramon é uma aberração, cara. O Passou Ramon fiasco seleção- na Copa do Mundo Sub-20, no pré-olímpico e ainda Ramon treinador. Menezes, como treinador na seleção de base, é uma aberração. Enquanto o Brasil, Pedrosa, Ilan, Caio, enquanto o Brasil, a CBF, não pensar e não tratar a base mais importante ou igual do que o profissional, e não pegar e contratar, por exemplo, para a base, um treinador de ponta de linha, Exato. um treinador de ponta para a base, não vai resolver. O cara me pega e bota Ramon para dirigir a maior responsabilidade, que é a base de uma seleção nacional do Brasil, toma de E 6 sem para lastro, tá, Papa? Sem lastro. Porque Não o trabalho, teve mérito do Ramon, pra tá o lá. trabalho do Ramon, por exemplo, em clube profissional, que foi no Vasco, o maior clube que ele treinou, Ramonismo. apesar do Vasco ter em algum momento chegado na parte de cima da tabela, o trabalho foi ruim. O trabalho foi ruim. Então ele não tem credencial. Ele não tem credencial. Ele não tem credencial para poder treinar a seleção do sub-20 da seleção brasileira, que é cheia de talento. E digo mais, né? O Edinaldo, como presidente, a gente vê a preparação da seleção sub-20 para esse sul-americano. Olaria sub-20, Maricabê, Boa Vista sub-20. Você vai se preparar para um torneio sul-americano jogando... Dá para jogar o Carioca sub-20, essa seleção Exato. joga o Carioca. Exato. Mas um torneio de verdade assim... Falar em Vai. sub-20, o Botafogo bota pela primeira vez o time principal em campo. Quarta-feira, o último dos grandes a botar o time principal em campo. Sim. Contra o Fluminense, quarta-feira. Pô, justo contra o Fluminense. Pior pro Fluminense, porque você não sabe disso, né? Nos últimos 7 jogos entre Fluminense e Botafogo, o Fluminense não venceu.
Tá 7 jogos sem vencer e pior do que isso. E é o último jogo antes Mas da peraí, Supercopa. os últimos 6 jogos entre Fluminense e Botafogo, os últimos 6 seguidos, o Botafogo venceu. Então, nas últimas 6 vezes que se enfrentaram, o Botafogo venceu todas. E o jogo é no Newton Santos, né, lá no Tapetinho, Botafogo com o time principal. Botafogo venceu, bateu o Bangu com o time B ainda, o Botafogo com o time alternativo. Tomara que o Botafogo gaste todos os gols contra vocês, pô. E aí? Time principal, quarta-feira, Time né? Já principal. sabe qual é o time principal do Botafogo hoje? Cara, acho que vem com o John. Eu não sei se. Acho que o Vitinho ainda. Talvez eles preservem um pouco, deve ser o Ponte. Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino. Eu não sei se o Arthur já falou que tá pronto. Já tá treinando, inclusive. Então. Ele tava jogando, né? Meio de temporada na Europa. Já Então, tá assim, treinando. pra ele deve estar mais em forma que os outros jogadores. Sim. Arthur, na ponta esquerda, eu chutaria o Matheus Martins e na frente Igor Jesus. Acho que esse é o time, acho que é um time muito bom. Ainda pro Botafogo falta um ponto esquerda que é o Bitelo. Acho que falta repor a saída do O Igor Almada. Jesus não sai. Tá não. resolvido o Bitelo, né? Ou não? Não, Mais O ou Igor menos. não Não. vai sair, não? O Igor Jesus recusou, não quis ir pra Premier League. O Nottingham ofereceu 30 30 milhões de euros. milhões. 30 milhões de euros e ele O não Botafogo quis ir. aceitou e o Igor O Textor tá maluco, ele deve estar maluco com Não. esse troço, né? Pô, Imagina. todo respeito, eu acho o Igor um bom jogador, mas nunca que ele valeria esse valor e... Cara, tá louco. Não, mas às Vitor vezes o Reis, cara que é também uma das pensa que maiores- não vai disputar, não vai estar disputando título. O cara pensa isso tudo, né? O quê? É. O Nottingham? O Nottingham Tá tá disputando o top título da quatro. Premier League. Tá, Tá tá em na posição. Champions. Não, mas Gente, o é. dono do Nottingham Forest é o tal grego que quer comprar o Vasco, tá? Ah, Se é chama- verdade, Se cara. chama Evangelos Marinakis. Ele tem uma fortuna avaliada em mais de 20 Mas já parou bilhões. de se falar nisso também, né? Não, no momento as conversas estão paradas, mas ele tem um documento assinado Eu- com o Vasco da Gama. Dá uma olhada aqui a Eu posição acho do Nottingham aqui. que... Entendeu? Eu imagino, né, pro Terceiro Igor... colocado, Nottingham É? Forest. Deixa eu ver aqui. Por Igor recusar isso, eu imagino que ele tem uma visão que o Luiz Henrique talvez não tenha tido de seleção brasileira. O Sim. Luiz Henrique acabou pra seleção. Sim. O Luiz Você Henrique acha? acabou. Não volta pra seleção? Não volta. Talvez jogue em março ali, porque realmente ele foi muito bem na data FIFA. Porque foi pra Rússia. Porque tá Foi indo pra Rússia, não vai jogar Champions, Caraca. não vai estar no alto nível. E aí a gente tem Rafinha, Savinho, que já são melhores que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, Eu não acho que acabou, não. Eu discordo de Eu acho você. que acabou. Agora, ele se 3 pontos afasta na um frente do pouco. City. Né? acho Fica, que acabou. fica mais difícil Acabou, pra ele tá às vistas do Dorival. Exato. Mas acabar não acabou. Né? Porque, assim, hoje tem internet, tem tudo Aí, aí. ó. Claro que ele vai ser monitorado. E Tá a tabela. isso é informação, tá? O grego estava nessa janela, inclusive, por que que deu uma paralisada? Uma das informações que eu recebi é que o Evangelos Marinakis, ele estava totalmente focado na Terceiro janela lugar. do Nottingham Forest. Terceiro colocado. Tentando trazer jogadores para qualificar esse time, porque ele acredita que ainda é possível você, pelo menos, conseguir garantir a sua classificação na Champions. O centroavante do Nottingham Forest tá muito bem, é claro, mas é o neozelandês Chris Wood de 34 Sim, anos. Então, sim. assim, Precisava de mais um jogador. precisa de um jogador mais novo, um jogador que, enfim, briga. O Igor Jesus consegue fazer isso, só que o Igor Jesus tem um problema que incomoda muito o botafoguense, que é não fazer gol. De fato, ele briga, ele ajuda, cria espaço, mas assim, a gente sabe que centroavante que não faz gol, a paciência fica curta. E tem um ponto também, tá? O Evangelos não é nada bobo. Você tá acompanhando o Nottingham Forest sabendo tudo, porque você sabe que Eu vou te dar um exemplo. ele já aqui. marcou lá, já botou um pininho Eu vou lá. te dar um exemplo. Já tá aqui. no OneFootball dele lá, Que ó. ele não é nada bobo. Eu vou pedir para nossa produção, por favor, buscar por quanto o Murilo, zagueiro que era do Corinthians, foi comprado pelo Nottingham Forest. E eu vou te dar a informação aqui Não, eles agora. estão comprando há muito tempo. Há muito Eles tempo não o jogador vendem pagando o alto. Murilo por menos de 65 milhões de libras. Não, mas Quanto? eles estão comprando. De reais, né? Eles vão vender por 65 milhões de libras. Tá, mas já tem um tempo que o Nottingham Forest Tem buscado tem jogadores buscado aqui. jogadores caros, pagando bem, e as pessoas falam, pô, é o Nottingham Forest. Tanto é que eu falei assim, pô, o Nottingham Forest. Só que, pô, você botou um pininho ali porque o grego... E porque eu vejo Premier League. É uma Não, surpresa. tranquilo. Sim. Ninguém apostava no Nottingham Forest nessa posição. Não, eu Jamais tinha visto ninguém. que o Nottingham Forest vinha... Houve alguma coisa aí, não? Não. Não, é- seguimos. Seguimos. Ah, tá, não, tomei um susto. O ponto é esse. Eu tava vendo que o Nottingham vinha algumas partidas, vinha bem, Sim. mas pra mim brigar pelo título não. Fui olhar a tabela agora, tô assustado. E essa Terceiro colocado. procura vai aumentar ainda mais. Não, mas não porque briga pelo título não, tá? Não, mas briga pela Champions. Porque Pra ir pra Champions. o novo diretor-geral, o Liverpool novo CEO também. do grupo do Evangelos Marinakis se chama Edu Gaspar, Ó, da seleção brasileira. Então ele vai buscar jogadores aqui no Brasil cada vez mais. Não, o Edu E Gaspar é brincadeira. quem é o maior empresário brasileiro que você imagina hoje aqui no Brasil? Bertolucci. Ele é colado com o Evangelos Marinakis.
Que é o empresário Colado. do Diniz, inclusive. O Bertolucci é o cara Fernando que tem a Diniz. representação do grupo do Evangelos Marinakis aqui no Brasil para comprar o Vasco. Gente, 30 milhões de euros é a proposta recusada forçosamente pelo Botafogo, pelo Igor Jesus, que o Igor não quis ir para o Nottingham Forest. Dá pra gente dizer isso, né? Isso. São, assim, a grosso modo, 200 milhões de reais era o dinheiro que seria pago pelo Igor Jesus. O jogador não quis ir. O Botafogo teria vendido. O Texas teria Claro, vendido. o Botafogo comprou o Luiz Henrique por 20. Vendeu o Igor Jesus por 30. Imagina quem que você não pode trazer com esse dinheiro. Vou dar mais uma informação. Ah. John Textor tem excelente relação com o Evangelos Marinakis. Excelente. A ponto de consultar e pedir opiniões Então vem cartel aí. sobre gestão de grupo. Sobre gestão de grupo. Porque o Marinakis é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest e do Rio Ave. Depende do sabor. Do bolo de cenoura é bom. Eu gosto de bolo de cenoura. Com aquela coberturinha de chocolate. Com a representação de quem é o quê no bolo, você não concordou não? Com aquela coberturinha de Eu não chocolate, entendi. é uma delícia. Barbosa é a cenoura. Deve ser o sabor, né? Será que é? O que dá o relacionado sabor, a né? Vamos pra onde, hein? Vamos falar do Botafogo, aproveitar. Vamos, falando em cenoura, falando em Barbosa, Botafogo. Ah, tem tudo a ver. Fala no fogão, Rodrigo Brandão, vai! Muito bem, Canta. E a vitória de ontem sobre o Bangu deu uma aliviada nos jogadores, porque o clima era de tensão, já que a equipe ocupava até o início da quinta rodada a vice-lanterna da competição à frente apenas do Bangu. Então foram mais 3 pontos somados, a equipe foi a 6 e deu uma respirada, projetando a classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Agora, cara, acabou aquele período de experiência, né? Enquanto a equipe principal estava de férias, o técnico Carlos Leiria utilizou esses 5 primeiros jogos do Campeonato Carioca para utilizar os atletas do Sub-23 e também dar novas oportunidades a alguns jogadores para que eles pudessem mostrar serviço e fazer parte do grupo principal. A partir de hoje, o Leiria trabalha apenas com o time principal e, claro, vai poder utilizar os atletas que ele julgou ter tido boas atuações nesses 5 jogos do Campeonato Carioca, até para completar o grupo, já que o grupo principal conta apenas com 15 atletas. Ou seja, ele vai precisar puxar pelo menos mais 7 atletas para compor o banco de reservas nas próximas partidas. A começar pelo Fluminense, quarta-feira é o primeiro desafio do time principal. É um confronto direto de 2 equipes que têm 6 pontos na tabela e, no caso da equipe derrotada, a situação vai ficar muito complicada visando a classificação para a próxima fase. E a gente vai trazer justamente o técnico Carlos Leiria falando quais serão os próximos passos a partir de agora. Ele diz que esse é o momento de estudar o Fluminense e pensar na melhor estratégia para enfrentar esse adversário. Nós já estamos trabalhando com o grupo, já estamos inserindo alguns aspectos táticos, ainda não trabalhamos de forma estratégica, porque precisamos desses próximos dias agora para fazer esse perfil de trabalho e poder analisar com calma e atenção ao Fluminense, o que eles fizeram no primeiro e no segundo jogo com o Mano Menezes, já está sendo feito. Isso é importante para que a gente possa agora coordenar essa parte final do nosso trabalho tático. Então foram todos os trabalhos até o presente momento que foram desenvolvidos, eles tiveram cunhos de ordem tática, mas também física, então a gente andou num caminho muito próximo, até porque são questões que elas andam junto. Agora é refinar nesse final de preparação pré ao primeiro jogo, refinar esses detalhes estratégicos e diante da demanda de trabalho que a gente tem, jogo a jogo e em pouco espaço de tempo, a gente está focado nesse momento único e exclusivamente no Fluminense e nessa estreia do pessoal que ainda não jogou na temporada. Tá aí, portanto, Carlos Leiria, que já começa a montar o time para o clássico de quarta-feira, ainda sem poder contar com o Arthur. Inclusive, na chegada do jogador sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, ele já deu as primeiras palavras como jogador do Botafogo, disse que é uma honra vestir a camisa do Glorioso, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e disse que está pronto. Embora não tenha participado da intertemporada completa com o time do Zenit, ele disse que vinha treinando e que está pronto para atuar, se não no clássico, pelo menos na final da Supercopa do Brasil, dia 2, diante do Flamengo. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo, Vitor Costa. Vamos lá, não sei se dá pra aproveitar muita gente desse time de aspirantes, desse time Sub-23. Cara, foi uma grande decepção pra mim. Acho que até o meio do ano, pelo menos, acho que alguns vão jogar. O Patrick de Paula vai estar no elenco. Patrick de Paula, Newton, Cauê, Matheus Nascimento. Infelizmente esses caras vão Então, o Botafogo não tem banco, pô. Não tem banco.
Não tem vai reserva. ter que estar no banco. Mas assim, Patrick de Paula, Cauê e Newton, os 3 caras que eu citei, são pra posição que o Botafogo tá mais bem servido. De banco hoje. Aí chega o Léo Link, Jair. Que tá na seleção, não vai jogar esses Não primeiros vai jogos. jogar, os primeiros jogos. Tem o David Ricardo. David Ricardo. Ainda não foi anunciado oficialmente, né? Não foi anunciado oficialmente. apresentado. Mas chegou. Chegou, deve compor ali o banco. Você tem Ponte e Cuiabano. Laterais você tem. Laterais você tem. Você tem o Alan, se jogar, não. Se não jogar, fica no banco. Os ali. outros volantes vão ser esses que eu citei. Patrick de Paula, Cauê e o Newton. Isso. Daí pra frente que é o bicho. Aí deu ruim. Acho que o Yarley vai ter que estar no banco, por exemplo. Por mais que ele tenha ido muito mal, né? Tem o do Yarley. O Yarley perdeu um gol ontem que é brincadeira, irmão. Uma displicência. Aquele gol ali não é falta de qualidade, não é falta de talento, é displicência. Cara, eu narrei uns jogos do Botafogo. Eu também, eu estive no... Eu não, o Santos, né? Esteve lá no Newton Santos. Foi o B Santos, né? Foi o B Santos. Você soube disso, Cantarelli? Ele ficou sabendo, a gente comentou aqui no programa. O Newton Santos fez uns trabalhos lá pro Botafogo. Gritou, incendeia a torcida. E aí, o erro do locutor do estádio é que ele não... O erro não, né? O problema é que ele não pode cornetar, né? Porque assim, a vontade de cornetar era grande. Porque, pelo amor de Deus, né? Matheus Nascimento... Quem eu subiria desse time? Lobato. Gostei do Rafael Lobato. Jogou improvisado no lateral, jogou de atacante, que a posição dele foi a bem melhor legal. atuação dele. Só que ele ainda é muito afobado, cara. Mas tem 18 anos também, né, cara? Você era afobado com 18 anos, não era? Era. Então, o Tarelli certamente também era afobado Tanto com 18 que anos. eu troquei de profissão, né? Com 18 anos. Esquecemos do Danilo Barbosa. Danilo Barbosa ainda, né? Então, os jogadores, os melhores jogadores desse time sub-23 do Botafogo. com isso. Luçaio, dá não. Os melhores. Luçaio. Calma. Os melhores. Calma. Você concorda comigo? Os melhores jogadores do time sub-23 do Botafogo são pra posição que o Botafogo é mais bem servido, de volante. Você tem Gregory, Marlon Freitas, Danilo Barbosa. Sim. E Alan. Você tem 4 volantes aí, completa. O Yarley vai ter que estar no banco. Yarley vai. E o Matheus Nascimento. Talvez Vitinho, o Adamo. talvez tenha que nossa, estar no o banco. Vitinho, nossa. Quando é que é? O Vitinho irritou muito, assim, nesse Deus, cara. Não, o Vitinho. O Jefinho tá pronto pra jogar. Eu acredito que ele vai ficar no banco também. Talvez seja titular. Ou se o Arthur não jogar, Jefinho e Matheus Martins, um em cada lado. Eu acho que o Jefinho e o Arthur vão estar no banco. Não, pra esse jogo de quarta não dá tempo. Conta das inscrições. A quarta-feira o Arthur ainda não, né? É. Eu tô dizendo pra domingo. Pra domingo pode ser o Arthur se colocou à disposição, né? Falou que Arthur e Jefinho no banco. Na minha cabeça o time... É o 3 volantes, né? 3 volantes, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus. Aí muda um pouquinho a Jefinho, característica. Arthur, Matheus Nascimento no Como é banco. difícil, muda muito a característica do time, Mas né? tá faltando muita gente. Tá faltando. O Botafogo vai precisar contratar uma galera aí. Começar pelo técnico. Cara, o que eu fico preocupado com o Botafogo é que o planejamento do Botafogo nesses últimos anos tem começado em maio. Ou sendo feito para maio, essa é a verdade. Só que tem todo o Campeonato Carioca aqui, beleza. Né, a gente pode, pensando em títulos grandes, deixar pra lá, de certa forma, mas dá uma base. E esse ano, vamos lembrar que o foco do Botafogo tem que ser o Mundial de Clubes, que é em junho, O próprio pô. Texor tá deixando claro com essa demora em anunciar reforço de treinador que ele não tá muito preocupado com a Supercopa e com a Recopa, não. Tá Então, longe mas- do seu foco do Botafogo. Mas e aí, vai deixar essa preparação pra quando? O campeonato é em junho já, o time no brasileiro final de começa em maio. março. O brasileiro Pô, começa em março. Mas eu tô dizendo o Super Mundial, pô, no meio do Sim, ano. Mas você precisa ter um time competitivo até março. Pois é, esse Que é ano quando ainda começa tem o isso. brasileiro. 21 de março começa o Isso. Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos ele tava meio que relaxado porque começava no final de abril e início de maio. Sim. Esse ano é em março, tem que dar uma corridinha, cara. A gente tá no final de janeiro, o Botafogo não tem nem perspectiva de técnico, pô. Aí o Daniel Siqueira fala aqui, como o Botafogo foi vice-campeão de aspirantes é um mistério. Daniel, eu acompanhei o aspirantão Eu não no ano acompanhei, passado, não. que eu trabalhei em alguns jogos. Quase todos os times montaram um time sub-20. Jogaram com o sub-20. O Botafogo tinha um time sub-23 mesmo. E nessa geração, a idade faz muita diferença. Os caras são mais velhos. Então essa foi a grande diferença. Só que o Botafogo tomou 5-0 do Bragantino na final do Brasileiro de Aspirantes, né? Fez uma boa campanha, mas a final foi muito ruim. Tom Rafael tá falando aqui, sou botafoguense e sei que esse primeiro semestre vai ser doloroso. E o José Valdirene. O Matheus jogando rodeado por quem sabe jogar e pegando um técnico de verdade vai até marcar gol de título. Será, cara? Você ainda acredita no Matheus? Essa é a grande questão. Eu acho né? que era pra ser o contrário. Era pra ele chamar responsabilidade diante de jogadores que não são Sabe tão qual é o problema? talentosos assim. Já passou o tempo do Matheus Nascimento ser emprestado pra algum time. Também né? acho, também acho. Já passou o tempo, assim. Quando ele for emprestado, já vai estar atrasado. Ele pode voltar. Se ele for bem, ele pode voltar e no Ou ser futuro... vendido, pô. A proposta já chegou. A proposta do jeito que aquelas chegaram não vai aparecer. Não de vai, novo. acho que agora Não nesse vai momento rolar. não. Então, eu acho que o tempo disso já passou, cara. A chance de você queimar uma oportunidade grande ali de ser um ativo pro clube, um jogador importante. Não, já queimou, né? Então, isso já passou. Isso já passou. A chance já passou lá atrás.
Sim. E assim, a gente vê que claramente ele até tenta, mas ele não tem físico ainda. E, pô, há quanto tempo que ele já tá aí? Ele tá indo pra 6ª temporada porque dele. ele começou muito novo, né? 16. É. Aí parece que ele já tá. Enfim. Você começou com quantos anos? Quer que eu fale no ar? Seja esteja aqui com a gente. Eu comecei com 17 aqui. Que respondendo, Vitoca. Isso tudo. Tinha 18 aninhos. Não dá pra aproveitar ninguém desse time que jogou o Carioca. Nem o técnico, ele é pior que o Ramon Menezes. Então, ou seja e esteja. Fiquei bem. É o nome dele. É o nome dele, pô. Seja. Fiquei bem decepcionado mesmo com o trabalho. Seja, né? Trabalho do Leiria. Seja. O Botafogo jogou com um homem a mais contra o Maricá na estreia. Depois com 2 jogadores a mais e um zagueiro no gol contra o Sampaio Corrêa. Sim. E jogou com um homem a mais. Qual foi o outro? Volta Redonda. Volta Redonda, eu tava lá também. E perdeu os 3. Assim, treinador, por mais que ele não tenha um elenco maravilhoso à disposição, ele tem jogadores que representam o Botafogo. Então ele deveria, sim, ter encontrado o repertório para pelo menos pontuar nessas partidas. Você não pode perder com 2 jogadores a mais, tendo um atacante, um zagueiro, na verdade, no gol do outro time, que é o Sampaio Corrêa. O cara estava com 2 homens a mais e o outro time tinha um zagueiro no gol e o Botafogo não fez um gol. Sim. Nesse sistema defensivo em 10 minutos, cara. Então faltou repertório. Espero que o Leiria mostre mais com os principais jogadores. Banda isso aí, né? Falta repertório, né? É. Tem um show muito Tem. longo, né? Você tem que... Lembra de P.O. Box? Quando acabam as músicas. Só tinha Papo uma de música. jacaré. Vou te bater numa real. Vou dizer. Repetir a música no show não dá, né? Fica feio, né? Toda Pior hora que eu já Papo fui. de Jacaré, o P.O. Box tinha que tocar 3 vezes no mesmo show. Eu fui num Até show hoje, cara, as festas que você vai, galera dos anos... Pede essa música. Eu fui num... Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Curtam, comente, compartilhe, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no nosso Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos. Qualquer um dos valores que você escolher lá será muito bem recebido por nós. Uma doação, uma ajuda muito legal. No futuro teremos aí grupo de membros, teremos live com membros e tudo mais para atrair mais, ser mais interessante para você ser membro. Não só a doação, mas ter vantagens. Mas principalmente você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um canal que é o maior canal em horas reproduzidas, em horas postadas de conteúdo sobre fogão por dia. Live de 3 horas, live de 1 hora, vídeo de 40 minutos, vídeo de meia hora, somando tudo no dia, dá aí horas e horas e horas de conteúdo. Então, dá essa moral pra gente, dá trabalho pra fazer, dá trabalho, cansa e gasta muito tempo. Então, tamo junto sempre, um abraço a todos e até o próximo vídeo.